com uma certa dor no coração, procurando ser sempre mais breve. Tirei muitas coisas que eu gostaria de falar aqui, mas vamos lá. Então, a guisa de introdução a esse capítulo, nós lembramos que o Evangelho de Mateus foi um evangelho planejado com muito cuidado. Os detalhes dele são para ser vistos. E no capítulo 9, nesse capítulo, nós podemos ver um exemplo desse planejamento cuidadoso, porque nós começamos a ver aqui nesse capítulo os primeiros sinais da tormenta, da tempestade que vai se desabar sobre Jesus aqui. Nós vemos como começa a crescer a oposição a Jesus. Aparecem aqui nesse capítulo os primeiros indícios das acusações que vão ser cada vez mais frequentes e que finalmente vão levar Jesus à morte. Nós temos aqui nesse capítulo 4 acusações a Jesus. Se você tiver, espero que esteja com o capítulo 9 aberto, os versículos de 1 a 8, nós temos Jesus sendo acusado de blasfêmia. Nos versos 1 a 8, nos versos 10 a 13, nós vemos Jesus sendo acusado de imoralidade. Nos versos 14 a 17, nós vemos Jesus sendo acusado de ser, digamos assim, um religioso negligente. E nos versos 31 a 34, nós vemos Jesus ser acusado de ser aliado ao diabo. Destaques aqui do texto, irmãos, os versos 1 a 8. Blasfêmia significa caluniar ou maldizer a Deus. Os escribas acusaram Jesus de insultar a Deus, de blasfemar contra Deus, atribuindo a si mesmo poderes que são exclusivos, pertencem exclusivamente a Deus. São os atributos incomunicáveis, né? E entre os atributos incomunicáveis está esse de perdoar pecados. Reparem que Mateus não precisou explicar aos destinatários originais do seu evangelho, o povo judeu, aquilo que Marcos precisa explicar aos seus destinatários, que são gentios. O capítulo 2, verso 7 de Marcos diz assim: "Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus?" Por isso Jesus foi acusado de blasfêmia. Reparem que Jesus responde a essa acusação se colocando no mesmo plano que eles estão atacando. Ele diz: o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Por que isso, irmãos? Porque os judeus, naquele tempo, eles acreditavam isso firmemente. Nós temos várias passagens nos evangelhos que mostram isso, que ninguém poderia ser curado antes que o pecado que tinha ocasionado aquela doença fosse perdoado por Deus. Ou seja, eles acreditavam que as doenças eram invariavelmente consequências de algum tipo de pecado pessoal. E então, se Jesus podia fazer com que aquele homem se levantasse e andasse, ele estava oferecendo uma prova cabal, definitiva e irrefutável de que os pecados dele tinham sido perdoados, de fato, né? Então, portanto, consequência disso, Jesus é Deus. E é isso que ele está demonstrando aqui. Os versos 9 a 13. Reparem que aqui nós temos um contexto que os judeus eles não permitiam a entrada dos publicanos nas sinagogas. Os publicanos eram incluídos na mesma categoria dos animais impuros. Eles não podiam ser tocados, não podiam ser testemunhas em julgamentos. Quando os judeus se referiam a pessoas indignas, eles costumavam usar uma frase em que ladrões, assassinos e publicanos estavam sempre juntos, né? Então, quando Jesus chama aqui a Mateus, ele chama alguém que era profundamente desprezado pela sociedade. E aqui um comentário que eu achei muito interessante. Nós devemos pensar naquilo que Mateus perdeu e naquilo que Mateus encontrou. Ele perdeu um bom emprego, mas encontrou um destino glorioso. Perdeu independência econômica, mas ganhou respeito. Perdeu segurança, mas ganharia uma vida tal como jamais sonhou. Consequência, em Jesus nós podemos encontrar uma riqueza muito maior do que qualquer riqueza deste mundo, que nós possamos vir a abandonar por amor a Cristo. Pense no que Mateus deixou e no que ele levou. Ele deixou o banco de coletor de impostos, mas levou pelo menos uma coisa: a sua pena. Aqui é um exemplo da maneira como Jesus pode utilizar os dons de quem vai a ele. Mateus possuía esta habilidade por seu ofício de usar a pena.
E agora ele usaria a pena para compor um dos livros mais importantes que o mundo já leu. É o livro que nós estamos lendo. O bloco que vai do verso 14 a 17. 3 coisas importantes aqui nessa passagem, bem importantes, muito importantes. Primeiro, estar com Jesus é uma experiência prazerosa. A fé cristã, o cristianismo, ele não é uma fé triste, né? Um cristão arrastado pela tristeza é um paradoxo, digamos assim, é uma contradição, porque o homem que tem Cristo, que anda com Cristo, ele realmente tem paz. Segunda lição, que nenhuma alegria dura para sempre. Para os discípulos também haveria de chegar o momento da tristeza. Um dos fatos inevitáveis da vida é que toda alegria tem fim. Somente a alegria celestial dura para sempre. E se nós temos Cristo em nossos corações, nada nem ninguém pode nos tirar disso. Os irmãos sabem que ontem eu perdi um tio muito querido, né? Um tio que eu aprendi o primeiro hino evangélico por intermédio dele, Mestre, o Mar se Revolta. Sempre lembro disso. E junto com a tristeza nós temos a consolação e a alegria de saber que aquilo que nós cantamos aqui é uma verdade, né? Aqueles que já foram estão louvando a Deus junto conosco. A alegria de saber que Ele está na igreja triunfante. Terceiro lugar, terceira lição, nós temos aqui também um desafio. É possível que naquele momento os discípulos não percebessem o alcance daquilo que Jesus estava dizendo, mas Jesus estava dizendo a eles o seguinte: vocês experimentaram a alegria de seguir-me, mas vocês também passarão pelos problemas e sofrimentos de me seguir, consequência de me seguir. Em outras palavras, irmãos, se você quer uma vida fácil, não seja cristão. O cristianismo pode trazer problemas que você não teria se você não fosse. O caminho cristão oferece alegria, mas também traz sangue, suor e lágrimas, que não podem eliminar a alegria, mas que participam da nossa vida também. Jesus diz então a eles, como se estivesse dizendo, vocês estão dispostos para receber as duas coisas? A alegria de Cristo e a cruz de Cristo? Finalmente, nessa afirmação, nós podemos encontrar também a coragem de Jesus. Ele não era uma pessoa iludida, ele sabia o que ele haveria de enfrentar, ele sabia qual o fim do caminho dele. E nessa passagem nós temos uma visão dessa convicção íntima de Jesus. Ele estava certo de que a sua vida iria terminar na cruz, mas ele não se desviou nem um passo. Nós presenciamos aqui, então, irmãos, a coragem de alguém que conhecia o custo de obedecer a Deus e seguiu adiante sem vacilar. Nosso exemplo. Bloco dos versos 16 e 17. E aqui, irmãos, para ilustrar o contraste entre o Antigo e o Novo Testamento, ou o Antigo e o Novo Pacto, Jesus menciona 2 parábolas curtas. Primeiro, ele diz que não é possível fazer um remendo novo em roupa velha. Maiara, nossa especialista, pode dizer por quê, né? Quando a roupa é lavada, o remendo novo encolhe e isso iria fazer com que a roupa velha, né, o pano velho se rasgasse, mais frágil. E a mesma coisa aqui com relação ao vinho novo, né? Se o vinho novo for colocado em uma pele nova, né? O vinho novo em uma pele nova ou fresca, a pele vai se esticar acompanhando a fermentação do vinho. Mas se o vinho novo for colocado em peles velhas ou odres velhas, que já estão esticados e perderam a elasticidade, elas vão se arrebentar. E tanto o vinho quanto a pele vão se perder. E a aplicação aqui é clara. As verdades do cristianismo não devem ser aplicadas às antigas formas do judaísmo. As antigas formas mosaicas, cerimoniais, especialmente os sacrifícios de animais, as festas religiosas, as regras de pureza, o sistema sacerdotal, eram o vinho velho e a roupa velha, que precisam ser abandonados. Os primeiros capítulos do livro de Atos, irmãos, nos dão uma ideia das dificuldades envolvidas na substituição dos odres velhos pelos odres novos. As velhas instituições podem rachar e serão incapazes de guardar as novas verdades. Versos 18 a 31, nós temos aqui 3 exemplos de fé imperfeita e do poder perfeito. Essas 3 histórias têm um fio comum, algo em comum. Um chefe aqui da sinagoga, que não está aqui da sinagoga, mas é um chefe de sinagoga,
ele era uma pessoa muito importante. Ele era eleito entre os anciãos da congregação para designar aquele que deveria se encarregar, para designar aquele que designaria, por sua vez, as pessoas que iriam ler os textos bíblicos durante as reuniões. Ele designaria aqueles que iriam dirigir a oração, aqueles que iriam pregar. Interessante isso, né? É como se fosse um presbítero que não prega, que não faz nada, mas que diz, você faz isso, isso e isso. É muito bom, eu quero ser o chefe da sinagoga aqui. Né? E a administração de todos os assuntos práticos também está nas mãos dele. É uma mistura de presbítero com diácono, né? É muito provável, irmãos, que esse homem fosse um judeu ortodoxo estrito, daqueles que consideravam que Jesus fosse um herege perigoso. Mas, tendo em vista que todos os recursos para salvar a vida da filha dele tinham fracassado, ele vai a Jesus, digamos assim, como se usar o último recurso. Quem sabe, né? Ele vai desesperado a Jesus. A mulher que sofria dessa hemorragia crônica, ela, na verdade, sofria de um mal muito comum naquela época, irmãos. É interessante que o Talmud, que é a tradição oral judaica, né, ele recomenda 11 formas de curar esse tipo de hemorragia crônica. Algumas dessas fórmulas eram, digamos assim, mais ou menos baseadas em conceitos científicos, né? Eram adstringentes, eram tônicos, talvez surtissem algum efeito, mas outras eram simplesmente superstições. Uma das curas, por exemplo, que o Talmud recomenda, era levar as cinzas de um ovo de avestruz em uma bolsa de linho durante o verão e em uma bolsa de algodão durante o inverno. Não serve para nada, né? E provavelmente o coração daquela mulher tenha sido levado por superstição. Tocar na orla do manto de Jesus seria como procurar a saúde no contato, atualizando, né, com relíquias dos santos, ou com os lenços, ou com algum tipo de roupa que os santos usam. E, finalmente, os 2 cegos que se aproximaram de Jesus, gritando com grande voz, tem compaixão de nós, filho de Davi. Jesus é chamado dessa forma, irmãos, filho de Davi, somente por pessoas que o conheciam de longe. Nós não vemos nenhuma pessoa do círculo íntimo de Jesus tratando Jesus dessa forma. Né? Esse conceito do filho de Davi é uma concepção muito popular do Messias naquela época. Ele era um comandante militar que restauraria a glória de Israel e os levaria como povo ao poder, a glória e a conquista do mundo inteiro, como nós acabamos de ler no Salmo, que a gente pode entender como os povos sendo subjugados pela pregação do evangelho, mas eles estavam entendendo que era pela força das armas, né? E é exatamente assim que eles acreditavam no Messias como filho de Davi. Então, era dessa forma que os cegos concebiam o Senhor Jesus, né? Eles foram a Jesus com uma ideia muito errada de quem ele era, mas mesmo assim Jesus os curou, né? Então, em resumo, irmãos, esses 3 relatos mostram Jairo indo a Jesus movido por uma motivação errada, a mulher indo a Jesus com uma fé inadequada e os cegos indo a Jesus com uma ideia equivocada de quem ele era, mas nos 3 casos Jesus não se negou a ajudá-los, não é? E existe aqui, irmãos, uma importante lição. Jesus não espera que as nossas motivações, que a nossa fé ou que a nossa teologia sejam perfeitas como uma condição prévia de irmos a Ele. Ele nos recebe como nós somos, mas o importante é ir. O importante é ir. Ele está disposto a nos aceitar como nós somos e Ele vai nos transformar naquilo que nós deveríamos ser, de glória em glória. Versos 32 a 34, nós temos aqui 2 reações, não é? A reação da multidão, ela pode ser abrangida aqui, não com relação à expulsão dos demônios, mas a todos os milagres que Jesus realizou. Em Israel nunca foram realizados tantos milagres e tão portentosos assim. E aqui nós temos também a reação oposta dos fariseus. Mas note aqui, irmãos, uma coisa interessante. Há valor no testemunho pervertido dos fariseus.
Os milagres de Jesus, na verdade, eles se tornaram tão numerosos e tão conhecidos que os fariseus não puderam negar esses milagres. Mas eles blasfemaram ao indicar Satanás como a fonte do poder de Jesus. Então, ele realmente realizou milagres, é o testemunho dos fariseus, né? Essa acusação aqui ela vai se tornar repetida, né? Muito comum. O destaque aqui também do 9:35, que é praticamente a repetição de Mateus 4:23. E note aqui, irmãos, em uma afirmação, a descrição das 3 áreas que consistia, na verdade, a essência da tarefa de Jesus: a pregação, o ensino e a cura. Jesus era profeta. Ele trazia uma mensagem da parte de Deus. O dever do profeta é proclamar a verdade de Deus. Jesus é o profeta de Deus que proclamou as grandes verdades às quais os homens podem consagrar toda a sua lealdade. E nós também devemos estar em condições de dizer: eu sei em quem tenho crido. A autoridade divina desse profeta. Jesus também era mestre. Isso indica para nós que não basta simplesmente pregar, proclamar as verdades da nossa fé e dar essa tarefa como concluída. Nós precisamos também ser capazes de demonstrar o significado das palavras de Jesus na nossa vida diária. E isso só o ensino diário pode realizar, é o discipulado. Não se ensina o cristianismo, não se ensina a respeito da fé simplesmente falando dela, precisamos viver a fé. E, finalmente, Jesus curava. Se nós lemos cuidadosamente os evangelhos, nós podemos nos dar conta de que Jesus passou muito tempo do seu ministério curando os doentes. Ou seja, ele transformou as verdades, as palavras da verdade em fatos do amor cristão. Verso 36, nós temos o destaque aqui, eu quero destacar essa palavra compaixão. Essa palavra, ela se usa no original grego para descrever o sentimento, esse sentimento de compaixão. Vou ver se eu consigo falar aqui, splagchnaisis, mais ou menos isso. E a derivada do substantivo splagchna. Essa palavra splagchna significa vísceras. E compaixão, splagchnaisis, é a palavra mais forte que o grego possui para expressar o tipo de piedade que nos comove até o mais profundo do nosso ser, ou seja, as nossas vísceras, né? Nos evangelhos, essa palavra só se utiliza, com exceção de algumas parábolas que Jesus conta, com referência ao próprio Jesus. Ou seja, ele tem uma grande compaixão por cada um de nós. E, finalmente, irmãos, o bloco aqui dos versos 37 e 38. Reparem que quando Jesus estava entre nós, a voz dele tinha relativamente pouco alcance. Quase durante todo o tempo da sua vida, ele permaneceu dentro dos limites de Israel. Mas ele diz: a seara não é pequena. Haverá uma grande colheita. Uma grande multidão espera para ser colhida. E Jesus ainda quer que os homens escutem as boas novas do Evangelho. Mas ninguém vai ouvir, a menos que haja homens e mulheres que o transmitam. Que oremos, então, para que Ele mesmo levante aquelas pessoas que o farão. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Amém.